Fala, gente. Vou falar sobre citação. Existem 3 tipos de citações: citações diretas, citações indiretas e citação de citação, tá? Na citação direta, a gente fala sobre quando a gente usa as exatas palavras do autor, tá? Quando ela tem menos de 3 linhas, a gente chama ela de citação direta curta. Quando ela tem mais de 3 linhas, a gente chama ela de citação longa, e aí elas vão ter algumas modificações. Na citação curta, você só vai precisar colocar o texto entre aspas, tá? Mas, se for uma citação longa, você vai precisar fazer isso aqui, esse recuo aqui. Então, como é que funciona esse recuo? Temos aqui a citação em mais de 3 linhas. Aí você vai aqui, colocou ela no tamanho 10, tá? O seu texto é todo em tamanho 12. Eu coloquei tamanho 10, justificado. Vai aqui em aumentar recuo. Ele tem que ter 4 centímetros de diferença, então você aperta até chegar ao 4, tá bom? Ali na régua. E aí, tá prontinho, feito o seu recuo, sua citação direta, onde leva o sobrenome do autor em maiúsculo, todo maiúsculo, a data da obra e a página de onde você tirou essa citação, tá? Se não tiver página, você coloca sem página ou deixa sem, depender da sua instituição, tá? Quando a gente tem, e aqui, isso aqui vai servir tanto para a citação direta quanto a indireta. Eu não falei, mas a indireta, ela é quando a gente vai falar sobre um autor, sobre o pensamento dele, mas usando as nossas palavras, tá bom? E a citação de citação, vou falar mais para frente para a gente não ficar confuso. A citação direta, então, estou usando lá entre aspas, né? Vamos dizer que você falou assim, segundo fulano de tal, segundo Almeida. Aí você vai colocar Almeida, só a primeira letra maiúscula, o restante em minúscula, botou a data, a página e escreveu o texto entre aspas, beleza? Mas você pode colocar o texto entre aspas e no final colocar Almeida, ponto final, sendo que aqui o sobrenome do autor ele vai ter que estar todo em letra maiúscula, tá bom? Na citação longa, o nome é totalmente, tá bom? Em letra maiúscula e não tem aspas. E só que vai variar também conforme o número de autores. Quando tem 2 autores, eu gosto de colocar o E, tá? Mas tem professores que pedem para colocar o E da CIA ou esse ponto vírgula. Mas ponto vírgula, ele é mais usado quando a gente utiliza mais de uma obra. Eu vou mostrar isso para vocês na minha monografia, tá? Quando você está fazendo citação com mais de 3 autores, você separa os 2 primeiros entre vírgula e coloca no último, né, o E, ou E normal, ou o E da CIA. Mas quando você tem mais de 3 autores, a gente usa o famoso et al. Eu chamo de et al, às vezes eu falo et al. Vocês sabem que eu estou falando sobre isso aqui, porque eu vario um pouco a minha pronúncia nesse sentido aqui. Ele é itálico e tem um pontinho depois, tá? Esse itálico, porque é uma expressão latina, em latim, se eu não me engano. E o pontinho é porque é BNT quis, tá bom? E você coloca só o primeiro autor, né, o primeiro sobrenome, o restante fica suprimido lá no et al. Quando a gente fala de citação indireta, como eu falei, quando a gente pega uma obra, né, e fala sobre ela com as nossas palavras.
E na citação indireta, a gente vai usar aquela mesma regrinha, mas aqui não é necessário colocar a página, tá bom? E também não precisa colocar aspas, porque a gente está falando com as nossas palavras. E como a gente está falando com nossas palavras, também não tem citação direta longa, não tem citação longa. A citação longa acaba sendo mais usada nas ciências humanas, em tipos de revisão bibliográfica, porque nas exatas não se utiliza muito, os professores nem gostam muito, mas eu utilizo bastante nas ciências humanas, é bem comum a gente usar. A mesma coisa, a gente usa... eu tenho mais de 2 autores, indireta com 2 autores. E aí você pode botar o E, né? E colocar ano. Esse exemplo que dei aqui, na mesma obra. Na mesma obra, ficaria assim, autor e autor, ano. O ano do coisa, tá? Mas pode acontecer de você precisar citar 2 obras, tá bom? Você vai citar 2 obras. Quando você for citar 2 obras, aí sim, aí você vai usar essa forma aqui. Vou corrigir aqui. Por quê? Pode ser que num texto, né, tenha mais de um autor e tudo mais. Aí você usa isso aqui, tá? Autor, ano. Beleza? Com 3 autores, você vai usar o ezinho, vírgula e ezinho. E se tiver mais de 3 autores, usa o et al, tá? E digamos que você use mais de um autor, mais de uma obra, usando ali mais de uma obra. Você vai colocar assim, autor e autor, ano, ponto, vírgula, ano, tá? Eu vou mostrar para vocês. Citação da citação, a gente usa o famoso APUD. APUD também vai ser em itálico, porque é uma expressão de outra língua, tá? E a gente usa o APUD quando, por exemplo, você está lá num texto e viu uma citação muito boa, só que você não conseguiu ter contato com aquela obra. Então, mas você quer usar muito aquela obra, e aí você vai pegar a citação desse texto que você leu e vai usar o APUD. Como vai usar a citação? A citação do autor original, que eu falo do autor que está dentro daquela obra que você estava lendo, APUD, a obra que você leu, tá? APUD, a obra que você estava lendo. Deixei em OBS aqui, que quando a gente não tem a página, a gente pode colocar o sem página. Agora, vamos lá para vocês verem aqui um pouquinho na prática com a minha monografia. Como sempre, né? Usando ela aqui como um pouquinho de referência. Eu vou ir lá para o último pedacinho. Olha, vou flotar aqui também sobre as letras. O que acontece, né? Quando você tem mesma obra, mesmo autor, mesmo ano e várias obras, a gente coloca 2000A, 2000B, 2000C. No meu caso aqui, eu tive 2, que é o da Acnur e o do Brasil.
que eu coloquei, ó, do Brasil chegou até no F, FG, chegou no G. Aqui no, se eu não me engano, parou no D. Então, eu coloquei aqui, ó. Vamos... falei sobre citação indireta, coloquei aqui três obras que eu precisei, que eu usei para fazer esse parágrafo. Então, eu coloquei obra 1, aqui no 2020A, ponto vírgula. Obra 2, aqui no 2020B, ponto vírgula. Mariano e Palumbo, vírgula, 2020. Citação indireta, tá? Com um autor, esses dois aqui, dois autores aqui, porém todo mundo junto. Aqui eu usei mais usando o et al, dois autores, duas obras, na verdade. Essa obra aqui tinha mais de um autor, então usei o et al, tá bom? E citação indireta, ou seja, eu falei com as minhas palavras. Deixa eu procurar uma citação de... essa aqui é uma citação direta maior de 3 linhas, então fiz o recuo. Aqui eu usei até o APUD, então coloquei a obra original, APUD, a obra da onde eu tirei aquela referência e a página onde estava aquela referência, tá? Se você não tiver a página, ou deixa sem nada, ou coloca S/P, tá? Vamos ver mais outra aqui. Ó, tá vendo aqui tudo sem aspas. Eu uso muito o... Deixa eu achar aqui para vocês o segundo. Segundo fulano de tal. Segundo Siqueira et al. Pronto. Citação direta, ó. Citação direta curta, ó. Entre aspas, duas linhas e meia. Se fosse maior, teria que fazer a citação direta longa. Vimos a PUD, evite usar a PUD, tá? Eu usei mais evite. Citação direta longa, citação direta curta. Acho que conseguimos falar sobre tudo, inclusive algo que é pouco comentado, que são essas letrinhas, tá bom? No meu caso, ó, vou abrir aqui as referências para vocês. Aqui, ó, usei Brasil. São várias leis que foram feitas durante 2020, né, por causa do Covid. E aí, ó, precisei usar vários, então cheguei até no G. Então, para diferenciar as obras, eu precisei colocar as leis, no caso, eu botei Brasil 2020G, Brasil 2020F, e usei do ACNU também. Enfim, todas as vezes que tiver o mesmo autor, né, no mesmo ano, mais obras diferentes, é preciso a gente diferenciar colocando essa letrinha. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado bem explicadinho como é que a gente faz citação, o que é citação. E vou colocar isso aqui em anexo. Lembrando que as referências têm um passo a passo das referências, só sobre referência, no bônus, tá? Não esqueça de utilizar.